Imagina só, lá em 1985, um livro previu um futuro onde a gente seria distraído até não poder mais, não pela força, mas pelo puro entretenimento. Hoje, a gente vai mergulhar na crítica que Neil Postman fez à televisão e ver como ela virou uma profecia assustadoramente precisa para a nossa realidade digital. Pois é, esse livro pintou um quadro bem arrepiante do futuro. Um futuro onde essa busca sem fim por diversão poderia nos fazer perder o que realmente importa. E o mais incrível é que para muita gente que lê o livro hoje em dia, ele parece fazer ainda mais sentido agora do que na época em que foi escrito. Bom, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai entender a base do argumento do Postman, começando com duas visões de futuro que ele coloca lado a lado, depois vamos para a ideia central dele, e aí conectamos tudo isso com o nosso mundo de redes sociais para, no fim, fazer a grande pergunta: tem alguma saída? Para sacar a ideia do Postman, a gente precisa primeiro entender o ringue que ele monta, sabe? Ele coloca para brigar duas das previsões de futuro mais famosas do século XX. Ok, vamos lá. De um lado, tem a visão do George Orwell, lá no livro 1984. Um controle pela força, pela dor, pela censura. O medo era que o Estado proibisse os livros. Do outro lado, a gente tem a visão do Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo. O controle pelo prazer, pela distração sem fim. O medo do Huxley era diferente, era mais sutil. O medo era de que ninguém mais quisesse ler, então nem precisaria proibir. E aqui está o pulo do gato do Postman. Ele dizia que o verdadeiro profeta não foi Orwell, mas sim Huxley. A nossa ruína não viria daquilo que a gente odeia, mas sim daquilo que a gente ama. Nosso desejo insaciável por distração. Com essa base bem estabelecida, o Postman foi aplicar essa ideia no principal meio de comunicação da época dele, a televisão, para mostrar como ela estava moldando a cultura. A ideia-chave dele é que a tecnologia nunca é neutra. O jeito que a televisão funciona, com suas imagens rápidas, com seu apelo visual, acaba definindo o tipo de conversa que a gente pode ter. Ela se torna grande metáfora para todo o nosso diálogo. E qual o resultado disso? Postman argumentou que essa tendência da TV para o entretenimento acaba transformando tudo que é sério, política, religião, notícias, educação, numa espécie de show. O que passa a importar não é mais a verdade ou a profundidade, mas o quão divertido e atraente aquilo parece na tela. Uma das observações mais geniais do Postman foi sobre como o jornalismo na TV cria um mundo completamente sem pé nem cabeça, que ele apelidou de cultura do "e agora isto". Pensa nessa cena, é devastadora. Você tem uma matéria sobre uma catástrofe e logo em seguida o âncora sorri e diz "e agora isto", e entra um comercial feliz. Essa mistura destrói qualquer contexto, qualquer seriedade. O efeito, a gente é treinado a não levar nada muito a sério, a consumir tanto a tragédia quanto o entretenimento com a mesma emoção rasa. Postman dizia que esse fluxo de fatos desconectados não informa de verdade, ele desinforma. A gente recebe tantos pedacinhos de informação irrelevante que tem a ilusão de que está por dentro de tudo, mas na verdade a gente está só confuso, incapaz de agir de forma significativa. E é exatamente aqui que a análise de 1985 fica assustadoramente atual. Tudo, absolutamente tudo que o Postman falou sobre a televisão se aplica, só que de uma forma muito mais intensa, ao nosso mundo dominado pelas redes sociais. O próprio filho do Postman escreveu que a geração que cresceu com a internet acha o livro uma descrição ainda mais precisa do seu mundo do que a geração da TV. Eles olham e reconhecem na hora a realidade que ele descreveu. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. As redes sociais não só repetiram as preocupações do Postman, elas elevaram tudo à enésima potência. O corte do jornal virou o scroll infinito. O político que precisava aparecer bem na TV virou o político influenciador. A fragmentação e a irrelevância que ele viu na TV atingiram um nível que talvez nem ele pudesse imaginar. Diante desse cenário todo, vem a pergunta que não quer calar, a pergunta que o Postman nos deixou. O que a gente faz no mundo que parece afogado em diversão? Existe um antídoto? Agora, se liga nessa ideia que é bem provocadora. Postman não estava preocupado com o entretenimento bobo. O perigo de verdade para ele era quando assuntos sérios, tipo jornalismo investigativo ou educação infantil, começavam a falar a língua do entretenimento. Ao fazer isso, eles se esvaziavam de propósito, eram banalizados e ensinavam para todo mundo que tudo, até o conhecimento, precisa ser, antes de mais nada, divertido e fácil. Para Postman, não existe solução fácil. Não dá para simplesmente desligar. A única defesa que a gente tem é a consciência. É preciso se tornar um crítico das mídias que a gente consome. Em vez de só engolir o conteúdo, a gente tem que se perguntar: qual é o interesse dessa plataforma?
Como esse formato está mudando o jeito que eu penso sobre as coisas. Quebrar esse feitiço exige questionar a forma, e não só o que está dentro dela. E a gente termina com esse pensamento do Postman, que é de arrepiar. O maior perigo não é rir, é não ter mais consciência do que a gente está perdendo enquanto ri. Nesse mar de diversão, a questão que fica no ar é: a gente ainda sabe por que parou de pensar?